Senhor Jesus, amém, Jesus é o Senhor, aleluia, queridos irmãos, louvado seja o Senhor por mais uma comunhão, mais uma noite, podemos estar juntos, desfrutando da palavra de Deus. Estamos numa semana muito especial, na verdade 2 semanas especiais para as igrejas, onde estão ocorrendo 2 conferências importantíssimas. Conferência Geração Santa, que já está em andamento, mas as suas atividades vão ser intensificadas no final de semana, a partir da sexta-feira, próxima sexta-feira. E na semana seguinte também teremos uma programação intensa para os jovens, dessa vez a conferência dos jovens, que vai concentrar suas atividades também de sexta a domingo. Com isso, a programação nossa alterou um pouco, tanto nessa semana como na semana que vem. E hoje, nessa quarta-feira, estaremos ministrando a palavra do nosso alimento diário, a nossa palavra ministerial e semanal, que geralmente nós desfrutamos nas sextas-feiras à noite, né? Sendo que nas últimas 3 semanas fizemos a experiência de fazer ao vivo, com muita interação, né, na forma de live, e tem sido maravilhoso. Mas teremos essas 2 semanas diferenciadas e voltaremos em seguida, 24 de julho, retomamos com a nossa programação normal. Amém? Aleluia! O importante é que a palavra de Deus continue chegando em nossos corações de maneira cada vez mais intensa e forte, né? O Senhor, Ele quer nos ganhar, irmãos, o Senhor quer nos conquistar, Ele quer nos levar para mais próximo dEle, por isso Ele tem sido tão fiel para conosco e tem nos dado uma palavra muito forte e de grande salvação para nós, né? O que fazer? Precisamos nos deixar sermos mais conquistados pelo Senhor, né? Eu queria ler um texto aqui, bem rápido, em Efésios 1, versículo 9 e 10, né, que mostra exatamente o coração de Deus para conosco, né, nos revelando os seus mistérios. Ele fala aqui, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo. O seu beneplácito, o seu bom prazer, o seu bom propósito, ele estabeleceu isso em Cristo, de convergir nele, de convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então esse texto mostra o coração de Deus, em dispensar tudo que Ele tem, tudo que Ele é, em Cristo, na dispensação dos últimos tempos. Tudo isso é o mistério de Deus sendo revelado para nós. E como é que isso acontece hoje? Por meio da palavra de Deus, né? Qual é o desejo de Deus? É que nós recebamos essa palavra, que nós desfrutemos e ganhemos essa palavra no nosso viver, né? E Paulo ora aqui ainda no versículo 18, até com certo desespero, ele fala aqui, iluminados os olhos, né? No versículo 15 ele fala que ele fazia menção de nós, né? De cada um de nós nas suas orações. E no 18 ele fala, para que o quê? Para que os nossos olhos sejam iluminados. Que olhos? Os olhos do nosso coração. Então essa conquista acontece no nosso coração. O nosso coração tem que ser iluminado e se converter mais à palavra de Deus. Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Irmãos, é maravilhoso, né? Tocarmos nesse chamamento de Deus, né? Sermos iluminados e percebermos tudo que Deus tem para nós hoje, né? Por meio da sua palavra e de fato reagirmos. Jesus é o Senhor. Que o Senhor possa realmente fazer isso conosco, a cada semana, a cada dia, cada palavra que tem chegado a nós, sejamos mais conquistados por Ele e também possamos receber a sua convocação, né? Quando os nossos olhos são iluminados, nós reagimos, né? Nós nos apresentamos para servirmos ao nosso Deus, para cooperarmos com Ele e com a sua vontade. Por isso que nesse capítulo ainda, no final, ele fala da igreja, né? O versículo 22 fala, o resultado de tudo isso é a igreja. Deus se dispensa em Cristo.
ele revela seu mistério, que é Cristo, né? Mas o mistério de Cristo é a igreja, e Paulo fala aqui, né? Pois todas as coisas, versículo 22, debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, irmãos, à medida que nós somos convocados, iluminados e reagimos ao falar de Deus, nós nos apresentamos como membros do seu corpo, né? Então Deus pode nos usar, Deus pode encher todas as coisas por meio dos seus pés, né? Então a igreja funciona como os pés de Cristo, né? Ele encabeça todas as coisas, né? Por meio dos seus pés, que é a igreja. Jesus é o Senhor. Que tal? Vamos atender essa convocação de Deus? Vamos caminhar segundo o falar de Deus? Jesus é o Senhor. Então isso que é importante. Cada palavra ganhar mais e conquistar mais o meu coração e o seu coração. Jesus é o Senhor. Pois bem, então nessa noite nós queremos receber mais do falar de Deus, né? Vamos desfrutar a mensagem referente à semana 3 desse alimento diário, né? As promessas de Deus, cujo tema é: nós, porém, que cremos, entramos no descanso de Deus. Aleluia. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso de Deus, né? A base desse tema maravilhoso está aqui em Hebreus, né? Estamos entrando aqui no livro de Hebreus, uma conexão aqui dentro do nosso tema geral desse semestre. Daqui a pouco vamos falar um pouquinho sobre isso. E nessa mensagem nós faremos essa conexão com o livro de Hebreus, aqui no capítulo 3, né? Versículo 18, né? Amém. Aleluia. Deixa eu me situar aqui. Amém. 3, 18, amém. E 19, diz o seguinte: e contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Ó Senhor Jesus. E no capítulo 4 surge a frase, versículo 2: nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Ainda no versículo 10: porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Aleluia. Palavras por um lado de encorajamento do escritor de Hebreus. Por outro lado, você percebe que essas palavras foram ditas num contexto de contraditar uma situação que o escritor de Hebreus estava aplicando em relação à experiência do povo de Israel. Ou seja, olhando para o fracasso do povo de Israel, em um determinado momento da sua história, né? Podemos até estender por vários momentos da sua história, o escritor de Hebreus nos exorta aqui: olha, nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Jesus é o Senhor. Na verdade, irmãos, essa palavra é uma convocação para mim e para você. É uma convocação para que nós sejamos uma exceção. Você quer ser uma exceção? Ó Senhor Jesus. Ou seja, enquanto muitos estão fracassando, enquanto muitos já fracassaram,
nós podemos ser uma exceção hoje. Nós podemos ser aqueles que creem, e pelo fato de crer, entram no descanso de Deus, e não retrocedem, e não ficam pelo meio do caminho. Jesus é o Senhor. Então, meus irmãos, esse é o sentimento mais forte, que mais queimava no coração do escritor de Hebreus nesse momento. Na verdade, irmãos, essa é uma necessidade que Deus tem hoje, de encontrar nessa terra um grupo de pessoas que vivam segundo a sua vontade, que não se distraiam, que não se percam, que não se desviem da sua presença. E a Bíblia, irmãos, está repleta de exemplos, e não são tantos exemplos positivos assim, né? Na verdade, quando nós olhamos para a palavra de Deus, o Espírito Santo ele faz questão de destacar exemplos negativos, a fim de nos ajudar, nos alertar, de servir de exortação para nós, advertência para nós. Queria lembrar de um exemplo clássico, né? É o exemplo de Esaú. Eu vou só citar, nós temos um tempo um pouco reduzido, né? Se você abrir depois em Romanos 9, 13, existe uma palavra forte de Deus, dizendo que ele se aborreceu de Esaú. Enquanto ele amou a Jacó, ele se aborreceu da pessoa e da experiência de Esaú, né? Se você olhar para Gênesis 25, vai narrar a história ali desses dois irmãos, onde um deles não valorizou o seu direito de primogenitura e trocou esse direito por um prato de lentilhas. Esse homem não valorizou o chamamento de Deus. Ele tinha um direito, ele tinha um chamamento, mas ele ficou pelo caminho. Um exemplo bastante forte, né? Um exemplo do Novo Testamento, que nós estamos também falando bastante nos últimos tempos, né? O exemplo de Judas, que foi um escolhido, um chamado, né? Não foi um escolhido, foi um chamado, ele não chegou a ser um escolhido, ele estava num processo, né? Ele foi chamado para seguir o Senhor e seguiu por um tempo, mas também foi alguém que ficou pelo caminho, né? Se você olhar depois em João, eu notei que João 13, no 31, né? Um pouquinho antes, né? A história ela está situada ali, um pouquinho antes do 31, João 13, do versículo 21 ao 30, mostra exatamente o momento que o traidor ele é indicado, né? E no 31 mostra que depois que ele saiu, então Jesus iniciou o processo de glorificação, né? Por quê? Porque aquele homem que estava ali seguindo o Senhor não tinha um coração adequado para receber a revelação de Deus e andar segundo essa revelação. Ele foi desqualificado, ele ficou pelo caminho, ele não foi uma exceção para Deus, e Deus quer tornar a sua experiência e a minha experiência uma exceção positiva. Outro texto bastante chocante, né? Esse eu quero ler, está em Mateus, capítulo 7, vamos lá, Mateus capítulo 7, versículo 21, nos fala o seguinte: nem todo o que diz, ou que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Interessante que Jesus usa a expressão aqui, muitos, ó Senhor Jesus. O sentido aqui, irmãos, é que muitos daqueles que iniciaram uma jornada em Deus irão ficar pelo caminho. Na verdade, irmãos,
está entre esse grupo dos que creram, ou dos que creem, e dos que estão entrando no descanso de Deus, é uma exceção. É uma exceção. Por que é uma exceção? Porque é uma questão de coração. Não é uma questão de fazer coisas simplesmente, de ter um relatório de obras ou de ações, como esse grupo aqui, que veio até o Senhor, trouxe para ele. É uma questão de coração. E existe um exemplo bíblico maravilhoso, né? Vamos ler aqui em Atos, capítulo 13, ó Senhor Jesus, versículo 22, diz o seguinte, no discurso de Paulo, né, ele faz menção da experiência do rei Davi, ele fala, e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Ó Senhor Jesus, que maravilhoso. Davi é um exemplo, é um modelo de um ministro de Deus para nós hoje. Mesmo sendo alguém da velha aliança, ele foi alguém que aplicou o seu coração em fazer a vontade de Deus. Não que ele fosse um homem perfeito, não que ele não tivesse erros, não que ele não tivesse falhas. Quando você olha a história de Davi, você vai encontrar muitas falhas, muitos erros, pecados grosseiros, experiências de forte de arrependimento, de disciplina de Deus. É isso aí, irmãos. O Senhor não está procurando pessoas perfeitas. O que faz a diferença, a exceção, está em nós aplicarmos o nosso coração na vontade de Deus. Esses são aqueles que estão no rol daqueles que creram, ou que creem, ou que estão crendo, e que estão assim entrando no descanso de Deus. Davi creu. Não apenas uma fé superficial, uma declaração superficial, mas ele aplicou o seu coração em fazer a vontade de Deus. Que exemplo maravilhoso, né? E o Senhor deixou isso tão forte para nós, que mesmo no Novo Testamento, né, Paulo fez questão de mencionar uma experiência de alguém que foi um homem de Deus no Velho Testamento, porque o coração dele era um coração adequado, né? Isso mostra que o nosso coração precisa se tornar um coração adequado para Deus. Jesus é o Senhor. Então, o nosso objetivo nessa palavra é ganharmos exatamente isso, ganharmos essa atitude, essa fé, essa experiência de alguém que está progredindo, que está avançando, que está alcançando as promessas de Deus. E esse é o modelo de um ministro da Nova Aliança. Esse é o diferencial de um ministro da Nova Aliança. É bom sempre nós lembrarmos, né, que o tema geral da palavra que nós estamos recebendo aquela semana é este. São os ministros da Nova Aliança. Esses ministros estão sendo formados por Deus hoje, por meio de muitas experiências. E essas experiências também estão relacionadas com a fé, com o avanço, com o progresso na sua carreira cristã, né? Por isso que essa conexão de Hebreus também nos traz muita luz em relação a esse encargo geral dos ministros da Nova Aliança, amém? Pois bem, nós iremos trabalhar, para ficar mais claro, né, essa palavra, 3 abordagens principais, né? Eu coloquei aqui como foco dessas abordagens, né? Como nos tornar ministros de Deus na Nova Aliança, como Davi foi na Velha Aliança, que não fracassam, que não ficam pelo caminho, que não se desmaiem pelo deserto, mas que apliquem
o seu coração na vontade de Deus. Como nos tornar esses ministros da nova aliança, que estão avançando, que estão progredindo nas promessas de Deus? Você quer saber? Eu creio que nós vamos aprender algumas coisas nessa noite, né? Primeiro item, primeira abordagem, gostaria de fazer sob a luz dessa palavra. Eu e você precisamos nos constituir das promessas de Deus. Amém? Olha só, o tema desse quarto livro é esse: as promessas de Deus. Então, eu e você precisamos nos constituir dessas promessas. Significa, irmãos, que nós temos que entrar dentro dessas promessas. E não apenas nós temos que entrar nelas. Elas também precisam entrar em nós, serem constituídas em nós, serem absorvidas por nós, subjetivamente, em nossa experiência e em nossa pessoa. Quando isso acontece, eu e você nos tornamos uma coluna no ministério da nova aliança. Mais uma coluna, mais um ministro. Olha só o que diz aqui em Gálatas, né? Esse versículo foi utilizado na mensagem passada, né? Onde nós vimos a questão do tabernáculo, não é isso? As três partes do tabernáculo, aquela visão gloriosa. Quem não viu essa palavra, pode entrar no nosso canal do YouTube e desfrutá-la ainda, muito rica, né? Maravilhosa. Mas eu quero registrar esse versículo novamente, está aqui no capítulo 2, versículo 9 de Gálatas, diz: e quando conheceram a graça que me foi dada, ele cita aqui, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim, a Barnabé, a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios, e eles para a circuncisão. Paulo está falando aqui de ministérios, né? De incumbências específicas, né? Diferenciando a sua incumbência pessoal junto aos gentios, da incumbência de Tiago, de Cefas, que é Pedro, né? E também de João. Qual o sentido dessa palavra? O sentido é que todos esses aqui eram ministros da nova aliança, eram colunas na casa de Deus, que estavam sendo usados por Deus no seu processo de edificação. Ó Senhor Jesus, eram homens que estavam vivendo as promessas de Deus, a tal ponto que se tornaram colunas na casa de Deus. Ó Senhor Jesus, esse é o nosso desafio hoje. Não é um viver cristão superficial. Um ministro da nova aliança, ele é uma coluna. E para que eu e você não fiquemos pelo caminho, não desmaiemos em nossas almas, como o livro de Hebreus também nos mostra, no capítulo 12 de Hebreus, nós precisamos nos tornar essas colunas. Vamos abrir aqui em 1 Timóteo, né? Ele também, nesse livro, Paulo, ele comenta algo muito importante aqui, relacionado a ser uma coluna. Capítulo 3, versículo 15 fala: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus, do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Jesus é o Senhor. Então, meus irmãos, esse item é muito precioso, né? E mostra a importância que eu e você precisamos dar em nos constituir das promessas de Deus, entrar nas verdades dessas promessas, ganhá-las em nossa experiência subjetiva, de tal forma que elas entrem em nós e nós nos tornemos então colunas, né? Dessa edificação, dessa casa. Jesus é o Senhor. Você acha que é possível? É possível. Não é da noite para o dia, é um processo, é uma caminhada. Mas eu e você precisamos valorizar mais a palavra de Deus. Começamos falando sobre isso nessa mensagem, né? A Efésios capítulo 1, Deus revelando o seu mistério, nossos olhos do coração sendo iluminados, não é isso?
percebendo o nosso chamamento, recebendo a promessa, ganhando a promessa e praticando essa promessa. Assim surgem as colunas na casa de Deus. Assim se produz ministros na casa de Deus, que avançam, que creem, que entram no descanso, que não fiquem pelo meio do caminho, que se tornam uma exceção dentro do processo de edificação de Deus. Aleluia! Jesus é o Senhor. Bom, essa é a primeira abordagem que eu queria registrar nessa mensagem. Segundo item, né? Segunda abordagem que eu coloquei aqui, que está relacionada com esse tema, né? Ser aqueles que creem e que entram no descanso de Deus. Eu e você precisamos cumprir o plano, o propósito ou a vontade de Deus em nossas vidas. Ou seja, eu e você precisamos levar a cabo a comissão que Deus nos deu. O plano, a vontade, o propósito. Eu preciso cumprir isso. Eu preciso levar a cabo. Eu não posso simplesmente abandonar as coisas. E muitas vezes isso acontece. Vamos ver daqui a pouco um pouco da experiência do povo de Israel. Na verdade eles fizeram isso. Eles foram chamados. Estavam no Egito, escravizados. Mas Deus enviou um libertador para o Egito. Moisés, que é uma figura de Cristo. Eles foram salvos do Egito de maneira miraculosa. Receberam uma promessa de entrar em Canaã. E saíram do Egito. Mas fracassaram. De toda aquela geração, se você for olhar ali, naquela história, ali em Êxodo 13, 14, né? Diante do Mar Vermelho, experiência inicial, mas ali, depois, anos no deserto, apenas 2 daquela geração, excepcionalmente, entraram em Canaã. 2 exceções maravilhosas, Josué e Caleb. E hoje Deus quer tornar de mim e você essa exceção. Mas para isso nós temos que ganhar esse sentimento, de cumprir o plano, de cumprir o projeto, de cumprir a vontade de Deus, de priorizar essa vontade, de não nos distrair com nada que não seja essa vontade de Deus em nossas vidas. Esse é o sentimento, esse é o encargo, né? Olha só o que diz em 2 Timóteo, capítulo 4, né? Palavra de Paulo para o seu jovem cooperador Timóteo, versículo 5 do capítulo 4. Tu porém, olha só, é o mesmo encargo de Hebreus, capítulo 3, 18 e 19, capítulo 4, versículo 3 e versículo 10. É uma exceção. Nesse tempo aqui, era um tempo de degradação da igreja. Era um tempo de que muitos haviam abandonado o apóstolo Paulo. Seus cooperadores o deixaram. E Timóteo estava ali meio desanimado. Mas Paulo falou: Timóteo, tu porém, você é uma exceção, Timóteo. Ser sóbrio em todas as coisas. Não fique pelo deserto. Não seja como o povo de Israel. Ó Senhor Jesus, que ficou no deserto, suporta as aflições. É um caminho de sofrimento. Vamos ver isso daqui a pouco. Faz o trabalho de um evangelista, o ministério de um evangelista, pregar o evangelho, a essência do viver de um ministro da Nova Aliança. Cumpre cabalmente o teu ministério, vai até o fim, não fique pelo caminho. Irmãos, esse é o encargo dessa palavra. Precisamos cumprir cabalmente, não podemos ficar pelo meio do caminho, temos que entrar no descanso de Deus. Olha só o que diz aqui em Apocalipse capítulo 3, interessante aqui a experiência da igreja em Sardes, né? Uma igreja que também ficou pelo caminho, uma igreja que não avançou,
que não foi sóbria, que não foi exceção positiva para Deus, mas foi exceção negativa, de uma igreja que não avançou, que não progrediu, não foi elogiada, não recebeu o selo do Espírito. Olha só, o versículo 2 fala, 3:2, sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Ó Senhor Jesus, não ter achado íntegras as suas obras é alguém que ficou pelo meio do caminho. Ele começou bem, miraculosamente bem, mas ele ficou pelo caminho. Ele caiu numa condição de incredulidade. Ele duvidou no seu coração. No meio do sofrimento ele murmurou e se afastou de Deus. Ó Senhor Jesus, faltou isso. Ser vigilante e consolida o que resta. Olha só outro texto maravilhoso, está aqui em Colossenses, né? Mais pessoal, de Paulo para um dos seus cooperadores, né? Olha só, capítulo 4 de Colossenses, versículo 17. A mesma linha fala: também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste do Senhor, para o cumprires. Ó Senhor Jesus, maravilhoso. Irmãos, esse é o encargo, esse é o sentimento. O Senhor nos deu algo, nos deu o seu plano, nos deu a sua vontade, nos deu o seu propósito. Precisamos aplicar o nosso coração à vontade de Deus. O exemplo de Davi é maravilhoso. Ele amava a casa de Deus. Ele não pôde construir o templo de Deus. Ele foi barrado, porque essa não era a comissão dele. A comissão dele era lidar com os inimigos, era destruir, era colocar os inimigos sob os estrados dos pés. Mas o sucessor dele, o descendente dele, Salomão, foi escolhido por Deus para estabelecer, para construir o templo. E Davi deixou tudo prontinho, mas o seu coração, a sua aplicação era tremenda. Ó Senhor Jesus, ele cumpriu cabalmente o seu ministério. Se você olhar para a sua pessoa, para as suas falhas, seus erros, ele teve, mas o coração dele foi um coração aplicado em fazer a vontade de Deus. Jesus é o Senhor. A outra abordagem, né, que é a abordagem final, talvez a mais importante dessa mensagem, né, que nós queremos fazer, diz respeito à necessidade que nós temos, irmãos, de aprendermos algumas lições relacionadas à carreira de um ministro da Nova Aliança. Na verdade, irmãos, ser um ministro da Nova Aliança é uma carreira, e não é uma corrida de 100 metros, não é uma corrida de velocidade, é uma corrida de resistência. Leva tempo, né? Se olhar para Davi, levou tempo, até que ele se tornasse rei, que ele estabeleceu o plano, a unidade de todo Israel, levou tempo. E essa é a maneira que Deus trabalha, leva tempo, é uma carreira, é uma continuidade. Nós já vimos isso antes, né? Vamos ler novamente para nós nos situarmos. 1 Coríntios capítulo 9, Paulo ele cita claramente isso, versículo 26 e 27, ele fala o seguinte: assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ó Senhor Jesus, esse era o coração de Paulo. Paulo também foi um ministro muito adequado, ele cumpriu a sua carreira, lá em Timóteo mostra isso. Mas esse era o seu espírito, era o seu sentimento, era alguém que estava desesperado em não ficar pelo caminho, estava disposto a esmurrar o seu corpo, a pagar um preço para chegar lá. Esse era o coração de Paulo. Está disposto a pagar um preço? Esmurrar o seu corpo? Prosseguir? Correr essa carreira? Ó Senhor Jesus, precisamos disso, irmãos. Para sermos a exceção de Deus hoje,
precisamos desse coração do apóstolo Paulo, né? Aleluia! Eu queria falar aqui de algumas lições que eu consegui identificar nessa palavra, né? Que está dentro desse coração do apóstolo Paulo, né? Esse desespero dele em produzir ministros da nova aliança, ministros adequados, que avancem, que creiam e que entrem no descanso de Deus. Esse era o coração do apóstolo Paulo, né? Primeira lição, aleluia, que temos que ganhar nessa palavra. Primeira lição, eu e você, irmãos, precisamos ganhar a disposição de um escolhido de Deus. Sabia disso? Temos visto isso em várias mensagens, a diferença de sermos um chamado e um escolhido. Vimos isso em Mateus 20, versículo 16, né, naquela parábola. Vimos também no capítulo 17 de Apocalipse, versículo 14, né, que mostra a diferenciação entre um eleito, um chamado e um escolhido. Temos visto isso várias vezes. Mas, na verdade, qual o diferencial de um escolhido? O que é a exceção de um escolhido? Já vimos que é uma questão de coração, né? Na verdade, irmãos, o diferencial de um escolhido é a sua disposição. É a sua disposição para Deus. Na verdade é um coração disposto para Deus. Um coração de entrega. Um coração de pagar um preço. Esse é o diferencial. Se você olhar em Mateus 4, nós vamos ver que nós não temos tempo para lermos. Mas Mateus 4, nós vimos isso nessa palavra, no versículo 18 a 22, no chamamento dos discípulos. Eles estavam ali, eram pescadores, eram consertadores de rede, e Jesus chegou ali, e lançou um chamamento para eles. E eles imediatamente deixaram o que estavam fazendo e seguiram o Senhor. O que é isso? Disposição, coração disposto, coração entregue. Esse é o diferencial. Não é que eu tenho que largar tudo hoje, largar meu trabalho, largar meus afazeres, não. Mas o meu coração precisa ser um coração disposto para Deus, coração disposto a pagar um preço, entregue a Deus. Ó Senhor Jesus. Eu queria ler um texto que eu achei muito interessante aqui em Hebreus, né? Tem vários exemplos que podemos falar, mas eu quero me ater a esse aqui. Hebreus capítulo 11, versículo 39. E esse capítulo é interessante, que esse capítulo é o chamado capítulo da galeria da fé, né? É o capítulo da exceção de Deus. Depois que Paulo falou, ou que o escritor de Hebreus falou, né? Desse forte sentimento de sermos aqueles que creem, que entrem no descanso, ele vai citar aqui vários homens e mulheres que entraram na galeria de Deus. Você quer entrar na galeria de Deus? Você quer ser exceção para Deus? Olha, aqui nós temos exemplos maravilhosos, né? Vários homens e mulheres. Leia depois. Tarefa para casa. Mas no 39 fala: ora, todos esses que obtiveram bom testemunho da sua fé, olha só, bom testemunho, né? Aleluia. Contudo, não obtiveram a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fôssemos aperfeiçoados. Aqui, na verdade, quando o escritor de Hebreus fala da concretização da promessa, está dizendo o quê? Da concretização do projeto de Deus, né? Ou seja, todo o ministério da Nova Aliança chegar ao seu fim, ou seja, Deus consumar todas as coisas, ou seja, não acabou, a carreira continua, mas em relação a esses homens, eles sim, eles concretizaram, eles chegaram ao fim, né? Agora, nós também temos que ter a mesma atitude. Deus está esperando que nós hoje nos levantemos para cooperar com Ele, com esse coração disposto a pagar um preço, a sermos também esses escolhidos,
essa exceção de Deus hoje, né? Irmãos, e qual que é a marca desses homens, né? Qual que é a marca deles? Eu queria destacar isso. E vou usar um texto em 2 Coríntios, que mostra isso. Amém? É o nosso texto base desse semestre, né? Capítulo 3, versículo 4 e 5. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Você pode olhar, cada um daqueles ali de Hebreus 11. Foram homens e mulheres que confiaram em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Posso dizer para os irmãos que esses homens e mulheres de Hebreus 11, que se dispuseram para Deus, tiveram essa característica. Viveram debaixo da suficiência que vem de Deus. Irmãos, a única maneira de nós não ficarmos pelo caminho é se nós aprendermos a viver debaixo da suficiência que vem de Deus. Quando você olha para esse texto aqui, puxa, eu quero isso aqui, eu quero isso aqui, eu quero que esse seja o slogan da minha vida, colocar no meu carro, na minha cama, no meu criado. Eu quero viver debaixo da provisão de Deus, da suficiência que vem de Deus. Mas irmãos, isso aqui é resultado de uma coisinha que está aqui no capítulo 1 da mesma carta de Paulo, no versículo 8, quando Paulo fala da sua experiência de passar por várias tribulações. Olha só, versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Está tudo bem na sua vida? Se não tem tribulação, como você vai experimentar a suficiência que vem de Deus? Como você vai ter essa marca de um ministro da nova aliança, que vive debaixo da provisão de Deus? Não ignoreis a natureza da tribulação que eu passei. Não foi coisa pouca, não. Ele fala aqui, acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Na verdade, irmãos, todos nós confiamos muito em nós mesmos. Para você fazer essa virada do capítulo 3 de 2 Coríntios, e ser alguém que confia em Deus, que vive debaixo da suficiência que vem de Deus, irmãos, é um processo difícil, é um processo de despojamento, e invariavelmente é um processo de sofrimento, de muita e muita tribulação. Ó Senhor Jesus, não posso dizer para vocês que esses homens e mulheres do capítulo 11 de Hebreus foram homens que passaram por situações como Paulo passou. Muito sofrimento, muita tribulação, sentença de morte. Assim eles aprenderam a não confiar mais neles mesmos, mas confiar no Deus que ressuscita os mortos. Jesus é o Senhor. Esse é o meu desafio e é o seu desafio. Essa é uma lição importante, para que você se torne uma exceção hoje, para que você não fique pelo caminho, para que você esteja entre aqueles que creram e que alcançaram o descanso de Deus, e que deram descanso para Deus. Ó Senhor Jesus, maravilhoso, né? Lição 2, são só 4 lições, vou ser rápido agora. Precisamos, eu e você, aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Só voltando uma coisa que eu esqueci de falar na lição 1. Toda essa questão de passar pelo sofrimento, né, e ganhar disposição, vai nos tornar pessoas resilientes. Ó Senhor Jesus. Então, a primeira lição é a lição da resiliência, que está por trás de Hebreus capítulo 3 e 4,
é a lição da resiliência. Senhor Jesus. Passar por sofrimento para aprender a confiar somente em Deus. Não abandonar Deus. Não abandonar os caminhos de Deus. Amém? E essa segunda lição que nós acabamos de citar aqui, de aprofundar o nosso relacionamento com Deus, é uma lição de profundidade. Isso é importante. Nós não temos tempo de narrar aqui, explorar com tanta precisão esse assunto. Mas no Evangelho de João, tem muita luz para nós. Capítulo 14 a 17 do Evangelho de João. O apóstolo João descreve o relacionamento profundo entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que comunhão tremenda. Que unidade, que nível de comprometimento do Filho com o Pai. Que coinerência, né? Um dentro do outro. Que coexistência. Apesar de serem três deuses, né? Não eram três deuses. Três pessoas, mas um único Deus. Amém? Que coisa maravilhosa. Três pessoas, três funções, três comissões, né? Coexistindo, mas ao mesmo tempo coinirindo. Ó Senhor Jesus, isso é profundo demais. Mas é isso que Deus quer para mim e para você. Essa profundidade é essencial para que nós não fiquemos pelo caminho. Eu vou ler só rapidamente aqui João capítulo 17, né? Vamos para João 17, correr um pouquinho. Senhor Jesus, versículo 21, fala o seguinte: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Que unidade, irmãos. Que comunhão maravilhosa, né? Temos visto nesses dias a profecia de Provérbios 8, né? Onde Salomão narra, talvez sem perceber o que estava falando, exatamente essa esfera aqui. O versículo 30 e 31 fala ali da comunhão de delícias. É isso aqui. É a comunhão do Pai com o Filho. É esse nível de comunhão, de profundidade espiritual, né? Que nós temos chamado de o plano macroeconômico de Deus. Que é aquilo que está no coração de Deus desde a eternidade passada e vai permanecer na eternidade futura. É o plano macro de Deus. Esse plano Jesus realizou plenamente, nos incluiu nele, né? Agora, qual deve ser a nossa experiência hoje? Precisamos ser absorvidos por essa comunhão. Ó Senhor Jesus. Sabe, irmãos, quando nós entramos nessa comunhão, um processo de transformação ocorre em nós, né? É um processo de absorção de Deus em nós. Então os atributos de Deus começam a ser produzidos em nós. Nós pecadores. Isso é importante, né? Foi usado um exemplo maravilhoso, né? Nessa mensagem, de alguém que recebe um transplante de um órgão, né? De uma pessoa estranha, né? De outra pessoa. Aquele transplantado tem que passar por um processo, tomar medicamentos, imunossupressores, se preparar, porque senão quando entrar aquele elemento estranho, o corpo vai rejeitar. Ó Senhor Jesus. Então tem exigências, tem requisitos. Como entrar nessa comunhão de vida? Precisamos ser absolvidos por essa vida. Ó Senhor Jesus. Precisamos ser transformados por essa vida. É um processo, né? Então a justiça de Deus, o amor de Deus, a unidade, a santidade, né? A glória, precisam ser trabalhadas em nós. É um processo de salvação orgânica de Deus. Não é um processo qualquer. Não é um processo exterior. É um processo metabólico, orgânico, de dentro para fora. Ó Senhor Jesus. Esse é o plano macroeconômico de Deus para mim e para você, né? Que vai nos levar a prosseguir nessa jornada
sem retroceder. Depois você vai ler, eu vou te dar dois versículos que você lê, você vai entender esse plano macroeconômico que João fala aqui. Está em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 a 5, onde Paulo fala da regeneração, né? Ou seja, Pedro fala, né? Da regeneração, receber a vida de Deus, o elemento de Deus entrar em nós, né? Essa comunhão de vida. E depois você vai ler 2 Pedro capítulo 1, 3 e 4, que fala do processo da coparticipação da natureza divina, que a coisa já é mais elevada ainda. Ou seja, essa vida que nós recebemos, sendo trabalhada em nós e transformando a nossa natureza, né? Nos torna coparticipantes da natureza divina. Esse processo maravilhoso, né? E em seguida ele vai falar das virtudes que caracterizam alguém que está nesse processo. São várias virtudes que nós não temos tempo de falar aqui hoje, né? Mas é o processo que eu e você precisamos estar inseridos. Se chama-se profundidade. Profundidade. Você quer ser exceção? Você precisa de profundidade. Aleluia. Terceira lição. Falta só mais duas. Eu e você precisamos de solidez. Olha só, já falei de resiliência. Amém? Segunda lição, profundidade. Terceira lição, solidez. Ó Senhor Jesus, olha só. Essas promessas de Deus aqui precisam ser concretizadas em mim e em você. Amém? Precisam se tornar a nossa realidade. Precisam se tornar a nossa prática. E João não fala muito como é que isso acontece. Ele fala mais do aspecto macro, né? Econômico, ou seja, do que está no coração de Deus. Mas o livro de Hebreus é maravilhoso. Porque ele nos mostra o plano microeconômico. Ele nos mostra como que essas promessas podem ser praticadas e vividas por mim e por você. E ele nos apresenta Cristo como o protótipo, o modelo, aquele no qual Deus produziu todo esse viver. Esse Cristo que viveu como homem e que foi agradável a Deus, que foi o bom prazer de Deus e que realizou essas promessas de Deus. E não apenas isso, nos incluiu dentro dele, da sua obra, ó Senhor Jesus. Então nós podemos também praticar isso, podemos viver isso em nossa experiência. E esse é o desespero do escritor de Hebreus, para que isso não seja apenas uma figura para nós, não, para que nós não caímos no mesmo exemplo de Israel, que viu e não entrou, que viu a Canaã, que viu a promessa, mas não tomou posse da promessa. Ó Senhor Jesus. Olha só o que diz Hebreus 3. Temos que acelerar agora o nosso ritmo, já estamos com o nosso tempo esgotado. Capítulo 3 de Hebreus, versículo 13, fala o seguinte: ó Senhor Jesus, pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Mesmo problema do povo de Israel, porque nos temos tornado participantes de Cristo. Olha só, nós fazemos parte nós estamos nessa comunhão macro, e de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Ó Senhor Jesus, né? Seguindo aqui, aleluia, no 19, né? Perdão, no capítulo 4, temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Ó Senhor Jesus. Ou seja, não tenha concretizado essas promessas no seu viver. Eu queria mostrar para você algo que está em Isaías 55, também um versículo, um texto que tem nos impressionado muito, né? Nos últimos dias. Vou ler novamente um versículo que forte. Versículo 11 fala, depois que ele mostra toda a questão da graça de Deus, né? Dessa comunhão deliciosa, sem preço, aberta para nós, ele fala aqui no versículo 11:
assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para o qual a designei. Olha só, irmãos, essas promessas, essa palavra que são essas promessas, precisam se cumprir, prosperar, alcançar um resultado na minha vida e na sua vida. Não pode ser uma teoria, não pode ser algo objetivo apenas, distante apenas, mas tem que se tornar nossa realidade, né? Olha só, João, mais um texto que fala da prática. Olha só, João, Evangelho de João. João é muito prático, né? Capítulo 13, versículo 17, ele fala: ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Jesus é o Senhor. Quando nós praticamos, irmãos, as promessas de Deus, é sinal de solidez. Amém? É sinal de que elas estão se concretizando em nós. É sinal de que as palavras estão se cumprindo em mim e você. Ó Senhor Jesus, vamos avançar de tal maneira, irmãos, que essas promessas se cumpram em nós, se tornem nossa realidade, né? 2 Pedro, né? Vamos ler rapidamente. 2 Pedro, Senhor Jesus, capítulo 1, eu só citei, mas nesse contexto cabe bem aqui. Versículo 8 fala: porque estas coisas, que coisas são essas? São as virtudes, que ele cita aqui, a partir do versículo 5, né? Fala de várias virtudes, que são os atributos divinos, na verdade, né? O conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor, são os atributos de Deus. São aqueles itens do plano macro de Deus, do plano macroeconômico. Agora, o que eu e você temos que fazer? Que esses itens do plano macro se tornem o plano micro. E ele fala aqui, como que isso acontece? Porque estas coisas, existindo em vós, elas estão? Elas estão. Nós já fomos introduzidos nessa comunhão maravilhosa. Fomos. Jesus falou lá, ó: eu estou aqui, vocês também estão comigo. Não é isso? João 17, 21, 24 a 26, está claro ali. Onde eu estou, estáis vós também. Nós já estamos. Então esses atributos de Deus já estão em nós. Amém? Amor, santidade, justiça, unidade, glória, já estão. Agora, essas coisas precisam aumentar. Olha só. E em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Jesus é o Senhor. É isso aí, irmãos. Esse é o caminho da solidez em Cristo. É o caminho de desenvolver a salvação que Paulo fala em Filipenses 2, 10, 12. É esse caminho, onde o plano macro se torna plano micro. Ó Senhor Jesus, a comunhão de vida, de natureza que nós temos com Deus se torna realidade em nosso viver. Jesus é o Senhor. Esse é o meu, é o seu desafio. Quem segue essa carreira, não fica pelo caminho, que vai ser aprovado por Deus, né? Quando Deus olhar para nós no final da carreira, Ele vai falar, como foi para Jesus, né? Em Atos mostra isso, 13:33, né? Esse é o meu filho, que eu gerei. Aleluia! Mateus também, Mateus 5, Mateus 3. Estou perdido aqui, vou ler rapidinho. Vamos lá. Mateus, que fala do batismo do Senhor, né? Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3, né? 3, 17, é isso aí. É a voz do céu que dizia. Também se repete em Mateus 17, né? A mesma voz do céu. Sabe por quê? Porque agrada a Deus. Isso.
compraz a Deus, traz o descanso de Deus. Aleluia. Jesus é o Senhor. Esse é o nosso desafio. E a quarta lição e última lição, para nós encerrarmos agora a nossa comunhão, né? Aleluia. Eu e você precisamos conhecer os caminhos de Deus. Aleluia. Deus tem os seus caminhos. Deus tem a sua maneira. Eu quero dizer desde já, quando diz conhecer, não é uma questão apenas de entender. Entender. Puxa, eu entendo bem, eu sei bem qual é o plano de Deus. Se você me pedir para falar sobre o plano de salvação de Deus, eu vou te falar aqui de carteirinha, de início ao fim. Belezinha. Irmãos, não é entender os caminhos de Deus apenas. Conhecer aqui, na verdade, está relacionado com nos submeter. Amém? Nos esvaziar. É a mesma experiência do Senhor Jesus, né? Eu queria mostrar isso para vocês aqui, usando um texto também de Isaías, né? Foi utilizado no alimento diário. No capítulo 55, nós vemos o versículo 11, vou voltar para o 9 agora. Aqui diz o seguinte: assim, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Irmãos, não tente entender, não é para entender, é uma incompatibilidade total. Os caminhos, os pensamentos de Deus são mais altos, muito mais altos. Os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus são muito elevados. O que eu e você temos que fazer? Está aqui, ó. Filipenses, capítulo 2, né? Amém? Filipenses 2, versículo 5. Tendes em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não usou ou não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Isso aqui faltou para o povo de Israel. Aquele povo que ficou ali no deserto, que Deus tentou ajudar em Êxodo capítulo 13, 14, que escolheu o caminho mais difícil, o caminho do mar, do deserto, para dar experiências de fé para eles. E até que eles passaram bem pela primeira experiência, mas rapidamente eles se prostraram e começaram a murmurar. Ó Senhor Jesus, misericórdia. Por quê? Os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus são mais altos. Exige que nós nos humilhemos, nos esvaziemos. Ó Senhor Jesus. Irmãos, esse é o caminho. Essa é a experiência que o ministro Nova Aliança precisa ter. Para ele avançar, para ele prosseguir, para ele não parar, para ele alcançar o descanso de Deus. Eu queria só citar 3 itens que vão nos ajudar a conhecer os caminhos de Deus. Só citar mesmo, tá? Primeiramente, eu preciso aprender a olhar para Cristo. Amém? Por mais que sejam altos esses caminhos, esses pensamentos inescrutáveis, estão todos em Cristo. Cristo é o nosso sumo sacerdote. Hebreus 1:6. Ele é o profeta, ele é o apóstolo, ele é o autor da nossa salvação. Se nós olharmos para ele, ele vai nos levar a andar segundo a vontade de Deus, né? Como fala o escritor de Hebreus, no capítulo 12, versículo 1 e 2, né? Desembaraçamos de todo o peso, o pecado que nos assedia, corramos a carreira, amém? Olhando firmemente
para o autor e consumador da fé. É um olhar firme. É um olhar superficial, não, né? Olhar para Cristo. Aleluia! O que mais? Aplique o seu coração nos caminhos de Deus. Amém? Aplique o seu coração. Tem um texto maravilhoso de Hebreus, né? Só vou citar rapidamente. Capítulo 2 fala, versículo 1. Por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Ele fala mais algumas coisas muito profundas aqui, não temos tempo para falar. Mas esse apegar com mais firmeza é aplicar o nosso coração na vontade de Deus. Amém? Ó Senhor Jesus. E por fim, eu e você precisamos aprender a obedecer, né? Então tudo isso que nós estamos falando aqui nessa lição 4, irmãos, é uma lição de simplicidade. Amém? Então, além da lição de resiliência, da lição de profundidade, da lição de solidez, eu e você precisamos de uma lição de simplicidade, que é olhar para Cristo, aplicar o nosso coração em Cristo e obedecer, né? O texto que fecha essa mensagem, acho que vale a pena nós lermos, né? Está em 2 Crônicas, amém? 2 Crônicas, capítulo 20, né? Vamos lá. Capítulo 20, versículo 20. Que diz aqui? Parte B. Crede no Senhor vosso Deus. Olha só. Creem em quê? Os que creem no Senhor vosso Deus. Estão em comunhão com Ele. Estão entrando na esfera de Deus, né? Na comunhão de Deus. E estareis seguros. Aleluia! Esse é o plano macroeconômico. Amém? De João 17. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Mas não para por aí não. Crede nos seus profetas. Aleluia. Nos homens que Ele enviou. E o principal deles é Cristo. Hebreus fala de Cristo. Cristo é esse principal profeta. Não apenas Ele é esse principal profeta, mas Ele tem levantado homens em todas as eras que vivem segundo a sua vontade. Seus ministros como Davi e tantos outros no Novo Testamento, que estão fazendo a vontade de Deus. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aqui entra o plano microeconômico do livro de Hebreus, né? Aleluia! Plano prático. Aprender a obedecer. Sermos simples. Jesus é o Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar, irmãos, possamos ganhar fortemente o sentimento dessa palavra, né? E nos tornarmos essa exceção de Deus hoje. Não sermos aqueles que caem pelo deserto, como a maioria do povo de Deus no Velho Testamento. Possamos, como Josué e Calebe, lá no contexto daquela geração que se perdeu, e que possamos, como o vigor do apóstolo Paulo, o chamado do apóstolo João para essa comunhão de delícias, e a disposição de avançarmos, de ouvir os profetas de Deus hoje, que Ele tem colocado à nossa frente, nos apontando uma trombeta, uma palavra de direção. Possamos ser simples, ganharmos cada dia essa resiliência, essa profundidade, essa solidez ao Senhor Jesus e essa simplicidade. Aleluia. Eu queria orar ainda para encerrarmos nossa comunhão. Senhor, te louvamos por essa palavra tão densa, com algumas terminologias tão difíceis, caminhos tão altos, pensamentos tão elevados, Senhor. Mas nós queremos somente nos humilhar diante de Ti, nos esvaziar,
Senhor, e sermos esses que estão se apresentando a Ti a cada dia, Senhor, com o coração aplicado em Ti e aplicado em Tua vontade. Senhor, tenha caminho em nós. Nos ajuda, Senhor, a fazer parte deste grupo dos que creem, do grupo daqueles que entram no descanso de Deus, que dão descanso para Deus, que descansam em Deus. Ó Senhor Jesus, ajuda-nos, Senhor. Não queremos ficar pelo deserto, nós queremos avançar dia após dia, ganhamos mais essa resiliência, mais essa profundidade, mais essa solidez, ó Senhor Jesus, mais essa simplicidade e obediências devidas a Cristo. Jesus é o Senhor, ajuda-nos a avançar, Senhor, precisamos de Ti, a nossa suficiência vem de Ti. Aleluia. Irmão, Jesus é o Senhor.